Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, neste dia 15 de novembro de 2017. Amém, glória a Deus. Juntos gravando este vídeo para nós publicarmos nas nossas páginas. E nós estamos muito felizes com esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Amém. Queremos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, que estão aqui junto com a irmã Socorro. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Deus abençoe cada um de nós. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nós necessitamos das piedades de Deus, do Criador dos céus e da terra. Nós necessitamos, algo que nós necessitamos, assim como a gente necessita de tantas coisas, nós necessitamos da justiça de Deus. Amém? Uma resposta eficaz da paciência de Cristo, de um grande livramento, amém, vindo do coração de Deus. Por quê? Porque os dias são maus. A Bíblia diz que nós vivemos dias trabalhosos, dias de total impiedade. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque muitos vão se desviar, vem a apostasia. A apostasia, eu já falei, que é o abandono, o esquecimento das coisas de Deus. E para a tristeza da humanidade foi escrita essa profecia, que o anticristo só se manifestará com a apostasia. A apostasia, o pecado, as trevas, a iniquidade, a injustiça será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aí já não resta mais nada a não ser ele se manifestar, que ele é o líder, ele é o homem do pecado. É o homem do pecado, é o ímpio, é o iníquo. E ele só vai se manifestar quando o ambiente estiver pronto para ele, quando o cenário estiver pronto para ele, como ele quer. Como ele quer. E ele quer que as pessoas se matem, se prostituem. Ele quer ver a criatura de Deus numa total decadência espiritual, uma ruína espiritual, sem fé. É o contrário a Deus. Ele quer que as pessoas não tenham fé no coração, que as pessoas se matem, se suicidem, sabe? Enfim, é a apostasia. Adora os deuses, adora os demônios. Esse é o desejo do coração do adversário. E aí quando tiver e o povo de Deus se afaste da graça, da misericórdia, ele é o contrário. E vá para a prostituição, para a impureza, para o pecado, para a perdição. Ame mais o dinheiro do que a Deus, ame mais os prazeres, ame mais o mundo do que a palavra de Deus. É isso que ele quer. Se esqueça totalmente de Deus. Se esqueça totalmente de Deus. Quando a Bíblia fala, eu já vi muitos vídeos aqui na internet, muitos vídeos comentando que o Papa é o falso profeta, que o menino, o rei, o presidente da França a besta, é o falso profeta. Eu já vi muitos vídeos. Olha, eu vou dar minha opinião sobre isso aí. A palavra de Deus diz que esse quarto reino que foi falado, eu vou dar minha opinião como uma simples leiga da palavra de Deus, não como uma doutora, uma estudiosa, uma mestra, não. Eu vou dar minha opinião como uma pessoa que lê a Bíblia e
entende a palavra. Se ela está errada ou certa, isso quem vai julgar é Deus. Espero que esteja certa. Por quê? Porque eu busco muito a presença de Deus. Eu oro muito quando eu estou lendo, estudando, para que o autor da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo, venha me abrir meu entendimento. Eu não vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia por ler, não. Eu tenho certeza que a Bíblia, ela foi escrita por Deus. Deus escolheu os seus escritores, os seus homens, para a mensagem, colocar a mensagem dele aqui. E eu creio que a Bíblia é o livro inspirado, é o livro de Deus. E nós só podemos entender ela se Deus abrir o nosso entendimento e a nossa compreensão. Orando, pedindo a graça, porque foi Deus que deu as visões para esses homens, esses profetas, esses apóstolos, e o Espírito dele, eles simplesmente foram um instrumento, foram escrevendo coisas de Deus. E nós só podemos entender quando a gente busca verdadeiramente Deus e sinceridade, pedindo Deus, abra o nosso para entender, porque é difícil mesmo a compreensão. É difícil de entendermos a palavra de Deus. Mas aí, se nós aplicarmos mesmo no nosso coração a humildade, a clemência, a piedade, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, Ele nos abre a compreensão e nós compreendemos a palavra de Deus. Quando o anjo falou para Daniel daquela visão dos 4 animais simbólicos, que simboliza 4 reinos na terra, e o último dele é o reino do anticristo, é o final, é o fim Quando o anjo falou para Daniel e ele disse, o 4º animal será o 4º reino da terra. E ele viu que esse animal, que ele viu na visão dele de noite, ele viu que esse 4º animal, ele era muito terrível, ele era espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e esse animal, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobrevejava, e era diferente de todo. Essa frase aqui, que era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, ou seja, esses animais, ou seja, que são os 4 reinos da terra, ou seja, ele era diferente de todos os reinos que antecederam ele. Ele era diferente do primeiro reino. Qual foi o primeiro reino da terra que a gente focaliza assim com veemência, assim, qual dentro da Bíblia, dentro da visão bíblica, qual o primeiro reino, poderio e domínio que nós podemos? A Bíblia é bem clara que o primeiro que a gente pode ver assim, que realmente dominou a terra no tempo de Abraão, no tempo de Sara, no tempo do patriarca de Jacó e de Isaac, foi o Faraó. Já se falava do Egito, tanto é que Abraão, nosso pai, ele peregrinava de um lado para outro, ele saía de um canto para outro, procurando comida, etc., fugindo, porque a violência já era também muito notória, E ele ia para o Egito, e no Egito ele armou uma estratégia para que ele não fosse assassinado lá por causa de Sara, e ele armou essa estratégia dizendo, Sara diz que tu é minha irmã, porque senão vou me matar, etc. E por amor a ti vou poupar a minha vida se tu disser que era minha irmã. Ele arrumou essa estratégia aí. E aí foi o combinado. Então o primeiro reino que a gente vê assim, predominante no mundo, depois do dilúvio, após o dilúvio, foi o Egito. Isso aí é indiscutível. O Egito vem aparecendo como o reino assim que predominou o mundo todo. Tanto é que hoje se fala assim muito do Antigo Egito. Então, Faraó foi assim o rei que dominou o mundo todo. O Faraó só dominou o Egito? Não. Ele dominou o mundo todo na época dele. Na época dele, ele dominou o mundo todo. Então,
E ele, a Bíblia fala como que ele era. Ele era ímpio, os homens eram ímpios, não temiam a Deus. Tanto é que a cidade dele foi atingida pelas pragas de Deus. Severamente Deus os castigou com as suas pragas. O próprio faraó, quando tomou Sara, é irmã dele, tudo bem, gabaram ela é muito bonita, é formosa, gabaram ela, os príncipes de faraó, o faraó vai, então pega, toma ela para mim. Mas depois ele foi castigado pelo próprio Deus, porque Abraão não era um homem qualquer, ele era um ungido, profeta, escolhido de Deus. Deus estava com ele. Então o que eu quero dizer é que o primeiro reino, assim, após o dilúvio, que a gente observa, e eu pelo menos observo, que a Bíblia fala, foi realmente o reino do Egito. Após o reino do Egito, ímpio, falando de reinos ímpios, que foram severamente castigados por Deus. Severamente castigados por Deus. Tanto é que o povo de Deus, os descendentes de Abraão, ficaram 400 e poucos anos escravos desse reino ímpio, idólatra, que não conhecia Deus. E após a libertação de Deus, através de Moisés, Deus o libertou e saiu lá abençoado para se formar o povo de Deus. E Deus tirou. E os egípcios, observando, eles são descendentes de Cã, dos 3 filhos de Noé. Os egípcios, cananeus, Sodoma e Gomorra, a Síria, todo esse povo iracundo, grosso, estúpido, ignorante, pecador, vem de Cã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, seu pai, porque viu a nudez do seu pai, e ele soube que ele foi castigado. Então a gente observa que o Egito pode ser o primeiro, o Egito, todos aqueles seus confederados, todo aquele povo que estava unido, tanto é que iam lá pedir socorro do faraó, iam lá, se refugiavam no Egito, etc. Por quê? Porque eles eram uma potência. Depois a Bíblia diz que, vale a memória, que Lirode foi um grande caçador, que veio de descendência de Nirode, foi um grande caçador diante de Deus, e ele foi um homem poderoso na terra e edificou Babel, a Babilônia, dos caldeus, dos Nabucodonosor, desses babilônicos, vem de Nirode, a grande Babilônia, que foi poderoso, etc. e tal, e começou a edificar ali a torre de Babel, que Deus os confundiu as suas línguas, etc. Porque eles queriam ser lembrados para toda a eternidade, eles queriam fama e glória, etc. Então, esse primeiro reino aqui, com certeza deve ser falando do Egito, mas esse quarto reino que vai vir sobre a terra, esses primeiro, segundo, terceiro reino, dá para identificar quais são eles. O reino de Herodes, na época que o Jesus veio na terra com seus apóstolos, César, etc. No terceiro para quarto, uma transição. Mas esse quarto reino, a gente pode identificar esses reinos. O reino de Faraó era um homem temível, tanto é que ele desafiou o próprio Deus. Ele desafiou, o reino dele era tão grande, até aquelas pirâmides até hoje estão lá tudo veio de lá, a ciência, os estúdios, etc. Lá eles foram os grandes, não veio da Grécia não, veio deles, o Egito é mais antigo do que todos os outros, até o Egito é mais antigo do que o próprio Israel. Por quê? Porque eu digo isso porque Israel foi tirado de lá, eles já existiam. Moisés, não, o Abraão não tinha nem filho, nem imaginava ter filho, nem semente ele tinha, porque, meu Deus, o que será de mim? Eu tô com 80 e poucos anos, saí lá da minha terra de Harã, saí de lá da minha terra, vim peregrinar com uma promessa que eu vou herdar todas essas terras aqui, eu sou nômade, ando com a minha esposa, tenho que estar dizendo para todo mundo que ela é minha irmã, porque senão vão me matar, ela vai ficar viúva, vai sofrer.
etc. E ele não tinha nada, mas aí ele foi enriquecendo, 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 enriquecendo. A Bíblia diz que Deus abençoou ele de uma tal maneira que ele foi criando gado, bezerro. A riqueza deles não é de dinheiro, muito dinheiro, era de muito gado, muito animal. Ele acumulou também, durante o tempo que ele viveu ali, muitos homens nasciam na casa dele. Tanto é que os 300 homens confederados dele, que quando Ló foi levado cativo para Sodoma e Gomorra, sequestrado, foram avisar ele pegou 300 homens que nasceram na casa dele. Era um escravo não, era um servo dele, porque nasceram na casa dele. Ele não tinha filho, então Israel nem existia, mas o Egito já existia. Sodoma já existia, são cidades bem antigas, essas cidades assírias, as canavias, já existiam, mas Israel não existia. Israel ainda nem foi aí que, por causa de Abraão, a promessa e tal, etc e tal, muito tempo depois. Israel só veio existir após mais de 400 anos, que ainda ficaram 400 e poucos escravos do primeiro reino, creio eu, desse primeiro animal que Daniel viu, creio eu, desse primeiro reino. Com certeza fala-se do Egito, do Elirode, da Babel, desse povo antigo aí. Então, mas o que fala mais sobre o Egito que realmente a gente localiza que foi castigado pelo poder de Deus, porque eles eram ímpios, com certeza eles eram descendentes de Cã, foi amaldiçoado pelo seu pai Noé. Mas o que a irmã quer dizer? Que esse quarto reino, a Bíblia é bem, a gente tem noção dos primeiro, segundo, terceiro reino. São reinos violentos, severos, eles são tiranos, eles são opressores, enfim, eles são reinos que matam os profetas, perseguem a igreja, enfim, são inimigos de Deus. Mas esse quarto reino, a gente tem uma noçãozinha, mas todos eles, Deus usou todos eles. O primeiro, o segundo, Deus usou todos eles. Deus usou, o próprio Deus fala para Faraó: eu te levantei, Faraó, foi eu que te levantei, para que eu opere em ti o meu poder. Então, veja o domínio, o controle desse Deus, até sobre a impiedade desse homem, do reino dele, sobre o reino dele, que veio de Cã, veio do descendente de Noé, formou milhares e milhares de anos, produzindo, formou o reino do Egito, e de lá saiu as piores, eram pecadores terríveis diante dos olhos de Deus. Então, o que eu quero dizer, que esse quarto reino que a Bíblia diz, ele será diferente de todos os reinos. Ele será diferente do reino do Egito, ele será diferente do reino da Síria, ele será diferente do reino. Quando fala-se diferente, é que não ser igual do que a gente está acostumado, que a gente já estudou na história geral. A gente estuda esses reinos, é obrigado a gente estudar sobre o reino da Grécia, sobre o reino de Israel. O reino de Israel tem 5.000 anos, completou agora 5.000 anos. Mas o Egito já tem mais de 10.000 anos, sabe Deus quantos mil anos já não tem o Egito? E tá aí! E tá aí! Foi destruída por Deus como foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não existe mais. Não existe mais. Mas o Egito foi severamente castigado por Deus, mas ainda existe. Deus não destruiu eles totalmente. Então esse quarto reino será diferente de todos os reinos que a gente já estudou e tem uma noçãozinha. Não será igual, será modificado. Todos esses reinos que a gente já estudamos, história geral, é obrigado a gente ter uma noçãozinha do Hitler, etc e tal. Todos esses, ele será diferente, ele não será igual, vai ser totalmente modificado, imaginável. Ele, sabe, será totalmente diferente. Não será igual ao reino do Egito, o reino da
Síria, do Nabucodonosor da Babilônia, que também dominou Israel, castigou Israel severamente. Esses outros reinos, a própria Síria, os reinos da Síria, que são descendentes de Cã, eles desafiaram os reis de Israel. Eles desafiaram os reis de Israel. Esse teus Deus aí não é nada. Eles desafiaram. E o rei Ezequiel lá entrou no templo e começou a clamar: meu Deus, eles estão desafiando o Deus vivo. Eles eram tão altivos, soberbos, eles eram tão assim, achando que estavam acima do bem e do mal, que eles não tinham temor. A verdade, eles não tinham temor. Ele é o terceiro, quarto reino que Daniel viu. O Daniel estava vivendo ali naquele reino de Nabucodonosor, onde ele teve essa visão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse quarto reino do anticristo, muitos, o Papa é o falso profeta. Olha, a Bíblia fala que a besta é o rei da França. A Bíblia diz que esse quarto reino não vai ser igual a esse reino que nós estamos acostumados, que tem um papinha, que tem igreja. Olha, a igreja católica é uma igreja boa. Ela prega o bem. A única diferença da igreja católica é que adora a imagem. A Bíblia diz, mas que o quarto reino vai ter uma semelhança, vai, porque vai ter uma imagem. Vai ter uma imagem. Quem trabalha com imagem? Não é só a igreja católica, não. Tem os budistas trabalham com imagem, tem a Imanjá, tem tantos caminhos que eles trabalham com a imagem. Tem que adorar as imagens que prefiguram a divindade, etc. E Deus é contra isso. Então, esse quarto reino, ele será diferente de todos os reinos que a gente já estudamos, que temos uma noçãozinha, que já estudamos a Bíblia. Ele será diferente. Então, por exemplo, não vai ter Papa, não vai ter igreja católica, não vai ter igreja, vai ter só um domínio de um falso profeta e de um rei que vai dominar por algum tempo o mundo todo. E vai destruir os povos de Deus. E ele cuidará de mudar o tempo e a lei. Ele mudará. Então, será diferente de tudo que a gente está acostumado. Presidente da República, senador, igreja católica e evangélico. Será diferente. Não terá nada disso. Vai ser um outro reino que a gente não tem nem noção. Sabe-se que vai ter um rei e um falso profeta que vai dominar o mundo todo e vai enganar o mundo todo por algum tempo. Diz os estudiosos que são 3 anos e meio, 7 anos. Diz os estudiosos. E se eles estiverem errados? Nós não sabemos. Por quê? Eu digo isso porque Faraó, o Israel ficou escravo 430 anos sob o domínio de Faraó. Faraó era o rei. Israel ficou ali 400 e pouco oprimido, até Deus mandar a Moisés, o libertador. O Israel ficou escravo 70 anos de Nabucodonosor, com Daniel lá, foi lá do cativo, 70 anos. Então é muito tempo. Foram 4 gerações ali, ele sendo oprimido pelo faraó, oprimido pelos egípcios, até Deus enviar Moisés. Simboliza Jesus Cristo, para tirar os seus escolhidos da escravidão, do sofrimento. Os israelitas, eles sofriam, eles trabalhavam sofrendo sobre um regime severo, opressor, sem piedade. Imagine, apanhando com chicotada. Eles eram mortos. E eles aguentaram 400 até Deus enviar Moisés. E nós, até passou 2000 anos. Mas esse reino, que é o último reino, será diferente
Nabucodonosor, do Faraó, do César o Grande, desses todos que a gente já viu aí, do Hitler, será diferente. Terá uma marca, terá. O Hitler teve a marca dele, aquele símbolo. Todos trabalham com marca, com imagem, com número, que isso é idolatria. A empresa dele vai trabalhar com a marca dele. Será diferente. E a Bíblia é bem clara que ele terá um poder permitido por Deus. A Bíblia é bem clara que ele vai todos esses reinos que a gente já estudou, todos, nenhum proferiu palavras contra o Deus do céu e dos que moram lá. Esse que vai vir, a Bíblia bem diz que bem claro que e lhe deu uma boca para proferir palavras contra os que habitam no céu, contra o Deus. Então todos os reinos que nós já estudamos, nenhum a gente teve os reinos da Síria, que eles desafiaram o rei Ezequiel, alguns reis de Nabucodonosor, e foram imediatamente castigados por Deus. Esse também que vai vir agora, ele vai proferir palavras contra o Deus Todo-Poderoso, de arrogância, disso, daquilo, e contra os que e vai perseguir os santos do Altíssimo e vai destruir. E foi entregue os santos, e foram entregues os santos nas suas mãos por um pouco de tempo, a metade de um tempo. Aí não sabemos, dizem que é 3 anos e meio. E se não for? E se não for?